E, gente, vamos continuar? Terminei falando sobre o que era no vídeo 1 e agora o vídeo 2 especificamente sobre o uso de crase, tá? Eu quero que vocês entendam como que eu separei a matéria primeiro, tá? Eu tentei seguir a linha da apostila de vocês, porque facilita. Quando vem na mesma disposição a matéria que eu passo e o livro, na mesma disposição, assim, na mesma ordem, pelo menos, eu acho que facilita para vocês. Olha só, o livro de vocês trouxe a matéria de crase dividido em 3 partes. Vou mostrar para vocês ali como que eu fiz. Normalmente em sala, o que eu faria? Eu desenharia um quadro com 3 colunas para vocês e colocaria essas 3 partes no mesmo quadro. Então, um único quadro serviria para vocês consultarem qualquer uso. Mas, aqui, como eu estou fazendo em slide, eu coloquei as 3 partes em 3 slides, tá? Vamos ver, então, eu vou explicar para vocês como que eu fiz, que eu achei que fosse a melhor forma para estudar. Vamos ver aqui, então, olha. Eu trouxe, primeiro slide, que é o aspecto geral, mostrando para vocês o que é a crase, tá? E, geralmente, em qual uso que ela vem. Geral. Depois nós vamos entrar nos casos específicos, tá? Então, preste atenção aqui. A crase é de origem grega, né? A palavra crase, e significa fusão, é uma mistura. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à junção de 2 vogais idênticas. Quais são essas vogais idênticas? A letra A, né? Então, em algumas situações, às vezes a pessoa até pergunta, mas eu posso colocar a crase em outra letra sem ser A? Não, não pode. Por quê? Vamos usar a lógica aqui. A crase, ela vem em cima da letra A para mostrar, exatamente aí, por causa dessa definição, ela vem mostrar uma fusão, uma junção. De quê? Do artigo A com a preposição a. Como a gente não pode usar na língua portuguesa, como a gente não usa, não existe o uso de a, eu coloco o sinal da crase para mostrar que eu tenho ali 2 letras A. Ah, mas se é 2 letras A e elas são idênticas, para que existe isso? As letras são idênticas, são 2 letras A. Só que essas 2 letras A, elas têm função, a função de cada uma delas é diferente. Por quê? É a junção de A mais A. A de preposição, de um elemento que serve para unir, com um A que tem a função de artigo feminino definido. Então, se eu, em algum determinado momento, eu preciso usar as 2 letras, as duas funções, eu não posso colocar elas escritas 2 vezes. Então, eu ponho o acento da crase. Então, aquele acento está me mostrando que seria a, tá? Qual que é o sinal da crase? O sinal é um acento agudo, de forma grosseira, se falando, virado ao contrário. Então, se vier, por exemplo, se vocês fizerem um sinal de crase, mas colocarem o acento agudo em cima do A, tá errado. Tá? O sinal indicativo de crase é o acento agudo, só que virado para o lado inverso do agudo, tá? Que vocês usam aí com frequência, tá? Então, olha só, vamos justificar. Eu justifiquei aqui para vocês as 3 possibilidades de quando que vai aparecer esse acento indicativo de crase. Primeira situação é a que eu acabei de citar. É quando a gente usa o A de preposição com o A de artigo.
Aí eu coloquei um exemplo. Foi a escola. Depois vocês vão ver por que nessa situação eu tenho que usar o a. O a com crase, né? Depois eu coloquei, a gente pode juntar o a de preposição mais o a que indica pronome demonstrativo. A, aquele. Essa roupa é igual a que meu pai comprou. Muitos assistiram a aquele filme. Nós acabamos de ver, por exemplo, que assistir no sentido de ver, ele deve ser transitivo indireto. Então, eu tenho que usar a preposição a. Assistir no sentido de ver. E aquele, a palavra aquele, já tem a letra a. Então, eu faço a fusão do a de preposição, que eu deveria usar, por causa do verbo assistir, com aquele. Ok. Então, fiz a fusão aí, a palavra aquele veio com o sinal indicativo de crase. E eu tenho a possibilidade de junção de a de preposição mais a de pronome relativo. As quais. Essas são as questões às quais me referia. Ok. Ah, mas então são só esses 3 usos aí? Não. Eu mostrei aqui com qual classe de palavra que tem a possibilidade de aparecer a crase. Então, eu posso fazer a junção da crase de preposição com o artigo a, da preposição, né, a com o artigo a. Eu posso fazer da preposição a com o pronome demonstrativo a. E eu posso fazer a junção do a de preposição mais o a de pronome relativo. Ok. Mas sempre a preposição a. Então, olha embaixo. Concluindo, é necessário saber se há ocorrência simultânea, ao mesmo tempo, conforme apresentado acima, para usar a crase corretamente. Eu coloquei uma sílaba a mais aí na palavra corretamente, mas vocês não dão desconto. Então, a que conclusão que eu cheguei aqui, que nós devemos chegar? Eu tenho que usar o sinal indicativo de crase quando eu tenho um uso simultâneo de 2 sinais iguais, 2 sinais gráficos iguais, que é a vogal A mais A. Tá? Então, vamos ver. Olha a divisão que eu fiz. Olha lá. Numerado mesmo. Vocês vão ver nos slides aí para frente que vai aparecer item 1, item 2 e item 3. Então, presta atenção. Nós temos 3 possibilidades. Não é de uso porque tem determinadas regras que o uso é proibido. Então, nós temos 3 parâmetros aqui para seguir. Nós temos casos que o uso de crase é obrigatório, não pode de jeito nenhum deixar de ter. 2. Nós temos alguns casos que o uso pode ser feito ou não, depende da escolha da pessoa que está escrevendo mesmo. E 3, nós temos os casos em que o uso é realmente proibido. Não pode aparecer crase. Então, por essas 3 divisões que foram as mesmas divisões feitas no livro, nós vamos fazer o estudo. É aqui que eu falei com vocês que se tivesse em sala de aula, eu faria um desenho de um único quadro, ou numa matriz ou no quadro, que vocês consultariam o mesmo quadro ao mesmo tempo. Tá? Então, primeiro uso. Primeiro caso aqui, que é o uso obrigatório. Em quais casos que eu tenho que usar a crase? Eu sou obrigada a usar a crase. Vamos ver aqui. Tá vendo? Numerei aqui em cima. Eu sou obrigada a usar crase em, olha só, item A. Geralmente, em locuções adverbiais, né, que são as locuções que vêm, vocês já sabem o que são locuções adverbiais. São locuções que vêm com o intuito de caracterizar a ação do verbo. Então, eu uso a crase nessas locuções adverbiais, né, nas locuções prepositivas,
tem o mesmo valor de preposição, e nas opções conjuntivas são formadas por substantivos femininos. Olha o exemplo que eu dei para vocês. À tarde, no caso aqui, é uma locução adverbial de tempo, né? Então, à tarde tem que aparecer porque é uma locução adverbial. Ok? À medida que, às cegas, às pressas. Tá? Então, nesses 3 tipos de situações aí com substantivos femininos, eu tenho que usar a crase. B, eu tenho que usar a crase na indicação de horas. Vamos sair amanhã às 14 horas. Eu vou indicar as horas, então eu tenho que usar a crase antes da indicação. Letra C, eu sou obrigada a usar a crase nas expressões a moda de, a maneira de, quando implícitas, ou seja, essas expressões poderiam estar ali naquele contexto, mas elas não aparecem. Então, eu uso a crase. Olha o exemplo que eu dei. Usava roupa há anos 60, ou seja, a moda anos 60. Mas a expressão apareceu aí? Não apareceu, então ela está implícita. Nesse caso, eu faço o uso da crase. Eu tenho que fazer o uso da crase. Letra D. Eu tenho que usar a crase antes da palavra... não é palavras não, tá? Eu tenho que usar a crase antes da palavra distância. Mas quando a palavra distância está definindo que distância é essa. Eu tenho um valor específico de distância. Um valor não, desculpa. Eu tenho uma distância específica. 100 metros, 50 metros, 2 quilômetros, 50 quilômetros e etc. Então, antes da palavra distância, quando ela indica uma distância específica, eu tenho que usar a crase. Olha o exemplo. Minha tia estava à distância de 15 quilômetros de casa. Eu usei a crase antes da palavra distância e a distância é específica, 15 quilômetros. Eu tenho que usar a crase quando a palavra casa vier acompanhada de qualificativo, de alguma coisa que qualifique essa palavra, ou não simbolizar lar, não simbolizar domicílio. Olha os exemplos, através dos exemplos vocês veem a aplicação e entendem. Olha lá, casa dos avós. Veio a palavra casa e veio com um especificativo, um qualificativo. Que casa é essa? É a casa dos avós. A segunda, Casa Branca, é a sede do governo americano. É uma casa que simboliza, uma situação que simboliza lar? Simboliza domicílio? Não, é a sede do governo. Então, nesse caso, eu tenho que usar a crase antes da palavra casa nessas situações, tá? Letra F. Antes de nomes de lugar que aceitam artigo feminino. Vou à Alemanha. Nome de lugar que aceita artigo feminino. Agora, para acabar, o último caso que eu sou obrigada aí, a usar a crase antes de horas certas. O voo sairá às 21 horas. Ok. Esses 7 casos que eu coloquei aqui são os principais, tá? E eu segui a linha do livro de vocês. Eles destacaram esses 7 usos obrigatórios, tá bom? Então, o item 1 de uso obrigatório a gente viu aqui agora. Agora, o item 2, o uso facultativo, que significa? Eu uso se eu quiser. Não está errado nem vir com e nem vir sem. É opcional, tá? Então, nesses 4 casos aqui, a gente nunca vai errar. Se colocar
tá certo. Se não colocar, também tá. Mas em quais casos que essa crase é facultativa? Letra A. Antes de pronomes possessivos femininos. Seria bom se todos se acostumassem às minhas regras. Minhas. Pronome possessivo feminino. Então, antes disso, eu coloquei os dois usa lá. Eu posso usar ou eu posso não usar. Letra B. Antes de nomes próprios femininos. O marido se declarou a Carolina. Posso usar ou posso não usar, porque está antes de um nome próprio feminino. Letra C. Depois da preposição até, eu posso usar ou eu posso não usar. Facultativo, sempre estou repetindo para fixação. Então, olha só, ele acompanhou a menina até a padaria. Então, depois da palavra até, eu posso fazer o uso ou eu posso não fazer. Letra D. Palavra casa, se vier acompanhada de adjunto que indique dono ou morador, eu tenho essa flexibilidade também. Ou eu uso ou não uso. Ontem fui à casa de quem? De Ana Clara. Então, o adjunto veio mostrando e veio indicando dono, morador. Então, eu tenho a opção de uso ou não uso. Ok? Então, são essas 4 opções aí que são facultativas. Terceiro tópico do uso da crase. Vem em maior quantidade, são 11 elementos. Quando o uso é expressamente proibido, quando eu não posso usar a crase. Letra A. Eu não posso usar a crase antes de palavra masculina. Ô, gente, esse item A aqui é lógica pura. Porque, olha só, se o uso da crase é a junção de A de preposição com A de artigo, e se eu tenho uma palavra masculina, antes de palavra masculina, eu posso usar artigo masculino, feminino? Não posso. Então, eu nunca vou ter a junção de A mais A. Então, antes de palavra masculina, eu não uso crase. Caminhava a passo lento. Ok. Eu usei ali para indicar o modo como a pessoa está caminhando, né? Mas eu coloquei a passo lento. Esse A não veio com crase por causa disso. É só A de preposição. Eu não tenho A de artigo ali. Tá? Nem o A junto com o pronome demonstrativo, etc. Pronome relativo, etc. Então, ok. Eu não... Aqui, então, é lógica pura. Eu não faço uso de crase também antes de verbo. Lógica. Eu uso artigo antes de verbo? Eu não uso. Vocês já sabem disso. Os artigos acompanham os substantivos. Se eu não tenho uso de artigo antes de verbo, eu vou ter o artigo feminino antes de verbo para fazer a junção A mais A? Não vou ter. Então, eu não uso crase antes de verbo. Estou disposta a aceitar. Esse A aí é sem crase por causa disso. Letra C. Eu não uso crase antes de artigos indefinidos. Cheguei a um lugar estranho. Quem chega, chega a preposição. Então, sem o artigo. Então, eu não tenho a junção de A mais A. Letra D. Eu não uso crase antes de pronomes pessoais e formas de tratamento. Eu pedi a ela, quem pede, pede alguma coisa, a alguém. Ok, beleza. Apareceu a preposição. Mas não apareceu a crase. Porque o A apareceu antes de quê? Antes de um pronome pessoal. O ela já não indica feminino? Então, eu não tenho a colocação do artigo feminino antes disso. Então, eu não tenho A mais A. Eu só tenho A de preposição. Ok? Letra E. Eu não uso crase antes de nomes femininos com sentido vago, generalizado. Olha o exemplo. Não gosto de ir a locais desconhecidos. Olha só, nomes femininos, local, locais, a locais. Antes de nomes femininos com sentido vago. A qualquer. Então, tem o sentido vago, tá?
então eu não uso a crase. Beleza. F. Eu não uso crase antes de substantivo no plural, que faz parte de uma locução. A locução, vocês já sabem, que é uma expressão com valor específico. Eu tenho locução adjetiva, eu tenho locução adverbial e etc. Tá? Então, antes de pronomes indefinidos... Não, peraí. Então, é letra F, né? Então, antes de substantivo plural, que faz parte de uma locução, eu não uso. Olha lá, ele conseguiu o emprego a duras penas. É uma locução e antes dela eu só uso a preposição. Letra G. Eu não uso a crase antes de pronomes indefinidos e dos demonstrativos essa e esta. Então, olha só, ninguém chegou a nenhuma decisão. Antes de nenhuma, coloquei a preposição a, mas não tem a junção de a mais a. Antes de nomes próprios que não aceitam artigo feminino. Olha lá, viajamos a Belo Horizonte. Eu usei só o a de artigo também, porque é um nome próprio que não aceita artigo feminino. Letra I. Antes de casa, quando no sentido de próprio lar. Então, quando eu usar a palavra casa, que tenha o sentido do meu próprio lar, eu não uso crase. Voltei a casa para pegar meus óculos. Eu voltei na minha casa para pegar meus óculos. Então, nesse caso, eu não uso a crase. Agora, olha a observação que eu coloquei embaixo de lilás. Olha aí. Quando ali é quando a casa é meu próprio lar. Então, eu não uso. Mas quando não estiver no sentido da minha própria casa, eu uso. Aí é o inverso. Tá? J. Eu não uso crase antes da palavra distância, se não for específica. Nós vimos aqui atrás o inverso. Olha lá. Eu uso crase antes da palavra distância quando ela é específica. Ok, se eu uso assim com crase, quando a distância não foi especificada, eu não uso a crase. É exatamente o oposto, por questão de lógica também. Então, oferecemos aulas à distância. A gente oferece aula à distância sem especificar a distância. Essa aula que eu ofereço é só para quem mora a 50 quilômetros. Não é. É para quem está distante de mim, seja que distância foi e eu não especifiquei. Ok. Nesse caso, eu não usei a crase, distância não definida. Último tópico. Eu não uso crase antes de números cardinais. Os números cardinais são os números comuns. Eu não uso crase antes disso. Antes deles. Antes de números cardinais que se referem a substantivos. Olha só. Entregamos as provas a 30 alunos. Nós temos o número cardinal, 30, e tem um substantivo ali, alunos, ao qual a palavra 30, o número 30 está se referindo a eles. Tá? Então, nesse caso, eu não uso crase. Beleza. Conclusão. Eu coloquei isso aqui até para vocês verem depois com calma. São as rimas que fazem a pessoa talvez gravar umas regrinhas aí com mais facilidade. Uma dica para lhe ajudar a entender a regra é a famosa rima que segue. Olha só. O item 1, olha só. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Então, mesma situação, não uso. Diante de ação, crase é marcação. Ou seja, o que é ação? É verbo. Palavras repetidas, crase proibida. Dia a dia, passo a passo. Tá?
A mais aquele, crase nele. Vou a, volto da, crase a. Ok? Então, se eu falo, vou à sua casa e volto da sua... Se eu vou à sua casa, eu volto da sua casa. Então, crase a. Tá? Vou a, volto de. Crase para quê? Então, olha só. Essas rimas aqui ajudam um pouco na memorização. Eu coloquei como um acréscimo. Tá? Volta aqui um pouquinho, só para vocês compreenderem. Situação geral. As três possibilidades. Uso obrigatório, uso facultativo, ou seja, opcional, e uso proibido. Então, sempre que vocês forem voltar na matéria para fazer atividade, vocês podem ou tirar um print para não precisar ficar voltando no vídeo. Vocês podem tirar um print dos slides ou ir no livro também, que as regrinhas de uso, não uso e uso facultativo, elas estão divididas do mesmo jeito no livro. Tá bom? Então, olha lá, ó, uso obrigatório, uso facultativo e uso proibido. Tá bom? É uma matéria com bastante regra, não é difícil. Eu creio que vocês compreenderam o que é a crase. O complicado aqui é que são muitos itens, mas com calma vocês vão fazendo atividade que vão gravando. Isso aí é uma parte que está na matéria de regência verbal, porque é a junção de preposição, é o aparecimento da preposição com o aparecimento de artigo e etc. Tá? Então, a gente terminou aqui as regras, né? Mostrei para vocês as regras do uso da crase. Beleza? Então, a gente terminou esse segundo vídeo da semana também. Um abraço, até a próxima.